Olá, telespectador, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando o primeiro bloco de notícia desta segunda-feira, dia 18 de novembro. E a gente mostra para você a capa da Folha de São Paulo, cuja manchete é: Brasil recebe o G20 sob pressão da Argentina e crise na Ucrânia. Nova fase do conflito na Europa e bloqueio de Javier Milei, que é o presidente da Argentina, podem azedar a cúpula, o encontro da cúpula dos 20 maiores países do mundo, que começa hoje no Rio de Janeiro. A foto de destaque da capa do jornal Folha de São Paulo é a visita que o presidente dos Estados Unidos fez ontem a Manaus, Amazônia. Joe Biden discursa em Museu de Manaus na primeira visita de um presidente americano em exercício à Amazônia brasileira. Temos ainda na chamada de capa da Folha uma entrevista com o primeiro-ministro da Alemanha, que diz: não aceitaremos paz ditada pelos russos e seguimos ao lado de Kiev, quer dizer, ao lado da Ucrânia. Rússia e Coreia do Norte têm aliança ilegal, diz sul-coreano em entrevista exclusiva à Folha de São Paulo. Ainda sobre a visita de Joe Biden ao Brasil, dizendo que o presidente dos Estados Unidos sobrevoa Manaus, vai a museu e anuncia 50 milhões de dólares para fundo. Na primeira visita de um presidente americano em exercício à Amazônia brasileira, Joe Biden voou de helicóptero sobre Manaus. Antes de chegar, havia anunciado um aporte de 50 milhões de dólares ao Fundo Amazônia, longe da meta de 500 milhões de dólares, como havia anteriormente anunciado. Aqui tem uma frase de destaque do presidente dos Estados Unidos. Ele disse: alguns podem tentar negar ou atrasar a revolução da energia limpa, mas ninguém pode revertê-la. Outra chamada de capa: maior parte dos benefícios fiscais não tem controle. A maioria dos benefícios fiscais concedidos pelo governo federal e pelos estados brasileiros não tem data para terminar, nem controle sobre os resultados trazidos à população. Aponta relatório da Fundação Getúlio Vargas. Segundo o estudo, os benefícios fiscais quadruplicaram nos últimos 10 anos e chegaram ao patamar de 7% do PIB, do Produto Interno Bruto. Cresce atendimento a dependentes de apostas no SUS, no Sistema Único de Saúde. São os viciados em apostas que procuram o SUS para se tratar. Cresceu 7 vezes o número de pessoas atendidas por dependência em apostas na rede pública desde 2020, segundo dados do SUS de ambulatórios de todo o país. O aumento entre mulheres é superior ao identificado entre os homens. Nos últimos 4 anos, a alta foi de 1.010% entre as mulheres, contra 573% entre os homens. Na Folha Invest, a chamada de capa é uma matéria
sobre as dicas para financiar reformas em casa. Agora vamos para a página do Estado de São Paulo, o Estadão. Também é destaque na capa a visita do presidente Joe Biden a Manaus, o futuro do planeta. E diz assim a legenda da foto: em passagem por Manaus, com filha e neta, Joe Biden encontrou indígenas. Anúncio de 50 milhões de dólares para o Fundo Amazônia antecedeu decisão militar. No caderno Economia e Negócios, tem uma matéria hoje que é chamada de capa, dizendo que a inflação já ameaça estourar a meta nos 5 primeiros meses do próximo ano. Mercado prevê que a inflação fique pouco abaixo do limite, que é de 4,5% só em julho do próximo ano. Expectativa é de elevação da taxa Selic em até 12,50% em março de 2025, mas alguns analistas já apostam em 13% de aumento dos juros no país. Corte de gastos. O ministro Fernando Haddad diz que o pacote com o corte de gastos está definido e só falta entrar em acordo com o Ministério da Defesa, que atende às Forças Armadas, para que o Ministério também entre nesse pacote de corte de gastos para o próximo ano. O Jornal Estado, como sempre, traz, e nesta segunda-feira, dia 18, traz mais uma matéria mostrando que o gasto federal, o gasto do governo federal, fora do teto salarial, nos últimos 6 anos, chega a 20 bilhões de reais com o funcionalismo. Ganhos acima do permitido por lei são puxados pelas verbas indenizatórias, conhecidas como penduricalhos. Penduricalhos, essa palavra é batizada e usada sempre pelas matérias sobre esse assunto que o Estadão faz e também a Folha de São Paulo faz, mostrando que dentro do funcionalismo público não se cumpre a lei do teto de gastos com salários. Mas a manchete do Estadão é sobre essa expectativa com essa reunião que começa hoje dos representantes dos 20 países mais ricos do mundo, que começa hoje no Rio de Janeiro. E a manchete diz o seguinte: no Brasil, para o G20, o Joe Biden permite uso de mísseis mais potentes da Ucrânia contra a Rússia. O aval dado à Ucrânia muda a estratégia dos Estados Unidos na guerra. Assunto é um dos que impedem consenso em reunião no Rio de Janeiro. Falando sobre insegurança, mas agora no Brasil, o Ministério Público Eleitoral de São Paulo detalha a lavagem de dinheiro do PCC, do grupo criminoso Primeiro Comando da Capital, e apresenta denúncia à Justiça. Delação de empresário morto em Guarulhos na semana passada mostra lavagem de 11,5 milhões de reais com imóveis, somente com imóveis no litoral paulista.
Ainda sobre a questão da reunião do grupo do G20, a questão internacional, o Estadão traz uma matéria sobre a frase, o xingamento que a primeira-dama do país, a Janja da Silva, fez ao empresário Elon Musk. E depois do que ela disse, após Janja xingar com palavras de baixo calão o empresário Elon Musk, que é futuro ministro do governo Donald Trump nos Estados Unidos, o marido dela, que é o presidente do Brasil, o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, diz, abre aspas, não temos que xingar ninguém. Europa já espera tarifaço e recessão, já prevendo o governo Donald Trump, que toma posse no dia 20 de janeiro. Diz assim a chamada de Capra sobre esse assunto. Em dificuldade em razão da guerra na Ucrânia, europeus lidarão com novas diretrizes nos Estados Unidos de Trump. Aversão ao multilateralismo, promessa de tarifas e revisão de tratados feitos pelo atual governo de Joe Biden. No caderno C2 de Cultura e Entretenimento do Estadão, a matéria principal é sobre um musical que está em cartaz em São Paulo, é uma versão do livro Torto Arado. A versão para os palcos de Torto Arado, a cantora e atriz Larissa Luz dá vida a Bibiana no espetáculo inspirado no romance de Itamar Vieira Júnior, cujo título é o mesmo do musical, Torto Arado. Uma boa história. Eros, o cão, o cachorro farejador da Polícia Federal, que salvou policiais de bombas, da explosão de bombas no Distrito Federal. Os policiais, ao irem na casa alugada, um kitnet alugado lá na cidade de Ceilândia, que é a cidade satélite do Distrito Federal, o cão farejador identificou bombas prestes a serem detonadas no local onde aquele rapaz de Santa Catarina que tentou explodir a estátua do Supremo Tribunal Federal e chegou a morrer nessa explosão, mas encontrou dispositivos a serem detonados na casa e o cão farejador foi muito importante para identificar o explosivo e não ferir os policiais que estavam na operação. Inteligência artificial é matéria no caderno Economia e Negócios, dizendo que na China uma disputa pelo eletrodoméstico mais esperto, isso devido à inteligência artificial. Ainda no caderno de cultura, embalado, navio hospital com pagode recebe indígenas em Roraima. Tem uma entrevista exclusiva do Estadão nesta segunda-feira com o neurocientista Roberto Lentes. Ele diz: pessoas criativas são, em geral, as que têm momentos de isolamento. O autor discute em livro como mídias digitais podem prejudicar o processo de criação, podem prejudicar a criatividade. Agora vamos para a capa do jornal O Globo, do Rio de Janeiro. A primeira chamada é dizendo que chega ao Brasil um livro russo sobre paixão gay
que levou as autoras desse livro ao exílio. Por quê? Porque o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, proibiu o livro de circular, de ser vendido na Rússia. E as autoras tiveram que sair do país. Outra entrevista na área de cultura dizendo que o cantor JP se consolida como o brasileiro mais premiado do Grammy Latino 2024 e está fazendo show esgotado no Rio de Janeiro. Bilheteria já está lotada. A chamada de capa principal é 2 assuntos internacionais do jornal O Globo. A manchete é dizendo que o governo brasileiro anuncia acordo para importar gás da Argentina, porque o combustível está mais barato, né? E pacto com o governo Milei deve ser assinado hoje, em paralelo às reuniões do G20. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou ontem que o Brasil deve assinar um acordo com a Argentina para ampliar as importações de gás natural, abrindo rotas alternativas para trazer o combustível da região de Vaca Morta. É um mega campo subaproveitado no país vizinho. A expectativa é que, já no início do ano que vem, sejam importados 2 milhões de metros cúbicos por dia e que, até 2030, esse montante chegue a 30 milhões. Hoje, o Brasil consome de 70 milhões a 100 milhões de metros cúbicos por dia do gás da Argentina. O governo brasileiro estima que o produto argentino sairá quase pela metade do preço que se paga hoje no Brasil. O assunto é manchete da capa do Globo, porque independente dessa questão política e ideológica entre Brasil e Argentina, entre o governo Lula e o governo Milei, a economia, o capital fala mais forte. Se lá a Argentina está vendendo gás barato, por que não comprar? Né? É mais lucro para o país. E a outra chamada de capa, ao lado aqui da manchete, é sobre a reunião do grupo do G20, das maiores potências do mundo, que começa hoje no Rio de Janeiro. Diz assim a chamada de capa: após estar quase fechada, a declaração do G20, que deve ser uma carta que será assinada, que deverá ser assinada por todos os representantes dos países, e essa declaração trava diante do ataque massivo da Rússia à Ucrânia e do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, autorizar que a Ucrânia use mísseis de longo alcance para contra-atacar a Rússia. Diz assim o texto da chamada: quando a presidência brasileira acreditava que a declaração final do G20 estava quase fechada, a Rússia lançou ontem o seu maior ataque à Ucrânia em meses. Em resposta, aliados de Kiev tentaram reabrir as discussões sobre a parte geopolítica do documento. Os Estados Unidos foram além e autorizaram as forças ucranianas a usarem mísseis de longa distância contra alvos no interior da Rússia. Iniciativa climática é lançada mirando a COP30.
Então, hoje uma entrevista exclusiva no jornal Globo com o presidente da Coreia do Sul. Ele diz: não ficaremos de braços cruzados. O presidente da Coreia do Sul diz que a aliança militar entre Coreia do Norte e Rússia é ameaça e promete reagir em cooperação com os Estados Unidos. A foto de destaque da capa do Globo é a mesma do Estadão e a mesma da Folha de São Paulo. É Joe Biden sendo aqui recepcionado por um grupo de indígenas lá em Manaus. Visita simbólica, ajuda efetiva. Há 2 meses do fim do seu mandato, Joe Biden se tornou ontem o primeiro presidente americano a visitar a região amazônica no exercício do cargo. Lá, apresentou um pacote de 290 milhões de reais para o Fundo à Amazônia. É bom que se diga que esse dinheiro não é imediato. Ele vai ter que ser, para ser liberado, ele vai ter que ser aprovado pelo Congresso norte-americano. E no próximo ano já estará sob a liderança de Donald Trump. Talvez essa ajuda anunciada agora pelo presidente Joe Biden não seja concretizada, porque depende, como eu disse, da avaliação, do aval do Congresso Nacional. Ainda sobre o G20, a reunião, temos aqui outra foto do presidente Lula com o prefeito do Rio de Janeiro, por mais recursos para a crise climática. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, o presidente do Chile e as prefeitas de Paris e de Freestyle entregaram ontem ao presidente Lula o documento final da Urban 20, conhecido como U20, com pedido de mais verbas para as cidades mitigarem os impactos da crise econômica. O jornal O Globo traz uma matéria mostrando que alguns advogados bolsonaristas que fizeram campanha ou que foram candidatos nas eleições passadas pelo Partido Liberal, que é o partido de Bolsonaro, estão tentando agora a disputar, a assumir as presidências da OAB, das seccionais da OAB nos estados. Diz assim a chamada de capa: bolsonarismo se mobiliza por espaço na Ordem dos Advogados do Brasil. Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro tentam emplacar simpatizantes nas eleições do órgão Brasil afora. Aqui no Ceará, a eleição será amanhã para a escolha do novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. E nós vamos ver aqui na capa do caderno do jornal Correio Brasiliense que em Brasília foi ontem a eleição, e vamos ver na matéria quem foi o ganhador pela presidência da OAB do Distrito Federal. O jornal Globo traz uma matéria na área de esporte com um jogador, com um atacante do time do Ceará, falando sobre saúde. Saulo Mineiro, ele disse: eu corri até risco de morte. O atacante do time do Ceará, Saulo Mineiro, que tenta subir para a primeira divisão, conta como encarou o problema cardíaco enquanto tentava se firmar como jogador. Ele chegou a esconder a condição do atual clube,
que é aqui o Ceará, e foi exposto pela torcida nas redes sociais. Outra entrevista exclusiva é com Maurício Gomes de Matos. O Maurício Gomes de Matos é candidato à presidência do time do Flamengo, ele é advogado e promete entregar futebol a executivo, blindar departamento de dirigentes amadores e lutar contra a transformação do clube em uma sociedade anônima. Ele disse a frase dele nessa entrevista exclusiva ao Jornal Globo: não haverá interferência no futebol do Flamengo. Outra matéria sobre esportes. Botafogo, crise no Lion terá impacto. O alvinegro pode perder atletas para salvar time francês de John Textor. Tem aqui mais duas fotos falando sobre a reunião de hoje do G20. O mundo à carioca. A chegada dos chefes de Estado para o G20 mudou a cara da cidade no domingo. Ontem, o primeiro-ministro da Noruega, o Jonas Støre, vestiu o avental e serviu bolinhos de bacalhau no bairro de Santa Teresa. Eita, aqui o primeiro-ministro da Noruega, esse de azul. E a outra foto, que com esses painéis vermelhos e essa limusine, dizendo que o líder chinês, o Xi Jinping, foi recepcionado com festa no Rio, que é a caravana do presidente da China. Agora vamos para a capa do jornal Correio Brasiliense, saber das notícias da capital do Brasil, Brasília. E a chamada de capa é sobre a eleição, como eu falei, do presidente eleito da Ordem dos Advogados do Brasil, do Distrito Federal. Ele diz: presidente eleito quer OAB-DF para todos. Isto aqui, a foto da comemoração. E quem ganhou a presidência, quem foi eleito para a presidência da OAB do Distrito Federal foi Paulo Maurício Braz Siqueira, o Poli, com 41% dos votos da categoria. Paulo Maurício Braz Siqueira, o Poli, ganhou a eleição para a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional DF. Ele disse que a entidade atuará acolhendo todas as diferenças e que a vitória vem coroar, abre aspas, um grupo que ama verdadeiramente a advocacia e que quer entregar mais oportunidades para jovens e mulheres advogadas. A manchete do Correio Brasiliense também é sobre a visita de Joe Biden ao nosso país. Divergências ameaçam mensagem final do G20. É a manchete da edição de hoje do Correio Brasiliense. E diz o texto: a cúpula do G20 começa hoje em meio a muita dificuldade de encontrar um consenso entre as 20 maiores economias do mundo. Apesar dos esforços dos negociadores, ontem as reuniões avançaram pela madrugada, há muitas questões pendentes a serem resolvidas. Financiamento para ações climáticas, taxação de super-ricos e as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio são temas que possivelmente serão excluídos da declaração final do G20. O secretário-geral das Nações Unidas, o Antônio Guterres,
fez um apelo para que os países membros do G20 busquem o entendimento, sob risco de o encontro resultar em fracasso. Abre aspas para citar a frase do secretário-geral das Nações Unidas. Diz ele: se o G20 se dividir, ele perde a relevância em nível global, disse. Em uma agenda repleta de reuniões bilaterais e outros compromissos, o presidente Lula, nesta foto abaixo com o prefeito do Rio de Janeiro, né, Eduardo Paes, o presidente Lula prestigiou o evento com os prefeitos Eduardo Paes do Rio de Janeiro, que está aqui ao centro, com a Ione aqui da cidade de Freetown, que é à esquerda, essa com o vestido amarelo, a Anne Hidalgo, que é a prefeita de Paris, com esse blazer preto, e o presidente do Chile, Gabriel Boric. Os representantes debateram soluções para as cidades no contexto da crise climática. E na legenda da foto de Joe Biden lá na Amazônia, ao lado dos indígenas brasileiros, diz: Biden na Amazônia. Na primeira visita de um presidente norte-americano à região, o democrata anunciou um aporte de 50 milhões de dólares ao Fundo Amazônia e disse que, abre aspas, não é preciso escolher entre meio ambiente e economia, fecha aspas. Ainda chamada de capa do Correio Brasiliense, uma matéria sobre saúde, robô que combate o câncer. Pesquisa de Singapura aposta em nanorobôs para tratar a doença com precisão ao administrar medicamentos diretamente nas áreas afetadas. Acidente fatal, mas evitável. Quedas representam a terceira causa de mortalidade entre idosos, mas podem ser evitadas com cuidados simples, como ambientes seguros e exercícios físicos. No caderno de versão e arte, a chamada é para mergulhar na ancestralidade. No mês da Consciência Negra, o feriado será na próxima quarta-feira, dia 20, que é o Dia da Consciência Negra, o mercado editorial brinda o leitor com uma série de livros sobre a herança cultural africana. Tem uma matéria hoje no Correio Brasiliense sobre um projeto que é lá de Brasília, é um projeto de um filme, de exibição de filme itinerante, com estilo e ao ar livre. Como vê na foto, tem uma Kombi e um filme, uma tela para projeção de filmes e alguns senhores e crianças assistindo ao espetáculo. Equipado em uma Kombi, é um automóvel Kombi. O Cine Pipoca no Rolê é o nome do projeto, leva sessões de cinema gratuitas a escolas, quadras e associações do DF. Lá não tem bairro em Brasília, chama quadras. Lá não existe bairro como aqui em Fortaleza e em outras capitais. Como Brasília é uma capital planejada, né, projetada, lá os bairros são chamados de quadras. E o Cine Pipoca no Rolê leva sessões de cinemas gratuitos a escolas, quadras e associações. Durante 2 anos de existência, o projeto já realizou exibições para 600 pessoas. Na área de política, a chamada de capa do Correio Brasiliense, onde fica, né, o Congresso Nacional, e
os três poderes da República, as sedes dos três poderes da República, dizendo que o projeto de anistia que tramita na Câmara Federal, que anistia os golpistas do dia 8 de janeiro de 2023, esfria no Congresso. E por que esfria? O atentado contra a sede do STF, o Supremo Tribunal Federal, complicou a mobilização pela anistia aos extremistas do dia 8 de janeiro. Parlamentares consideram impraticável deliberar sobre o tema este ano. Em entrevista ao Correio Brasiliense, especialista afirma que o extremismo ultrapassou o meio político para se incutir na sociedade brasileira. Agora vamos para a capa do jornal cearense O Povo, a partir que é rodado aqui em Fortaleza, capital do Ceará. E a chamada de capa é esta foto aqui, quase meia página da capa do jornal. É uma entrevista exclusiva que o jornal O Povo conseguiu com a atriz Fernanda Torres, ela que é a protagonista do filme Ainda Estou Aqui. E o filme Ainda Estou Aqui é baseado numa história verdadeira do ex-deputado federal e engenheiro civil Rubens Paiva. E Fernanda Torres ressalta a força do filme Ainda Estou Aqui para além da bolha da esquerda, do segmento ideológico da esquerda. E esta foto é tirada do filme, porque Fernanda Torres vive o papel de Eunice Paiva, ela, esposa de Rubens Paiva, ela que a viúva, né, que cuidou dos 5 filhos na ausência do marido, que foi morto pela ditadura militar aqui no Brasil. A manchete do jornal O Povo é sobre política cearense. Rompimento na base do governador Eumano de Freitas, do PT. Aliados do senador Cid Gomes vivem incerteza. Petistas tentam contornar a crise. Aliados, diz o texto, a submanchete do jornal O Povo. Aliados foram informados da decisão e contam que o senador Cid Gomes não pediu que o sigam. No PT, líderes dizem que problema é isolado e fala em apoio à reeleição do senador Cid Gomes em 2026 para mais um mandato de 8 anos. Chamada de capa do jornal O Povo, esta foto desse cavaleiro é sobre a Expoesse. A Expoesse é uma exposição agropecuária que é realizada pelo governo do estado e entidades do agronegócio cearense, realizada todos os anos. E a Expoesse 2024 movimenta mais de 15 milhões de reais em negócios e recebe 250 mil visitantes. Na área de cidades, o Jornal O Povo traz matéria na edição desta segunda-feira, dizendo que Fortaleza, a cidade de Fortaleza, mantém 16% de cobertura vegetal nativa, segundo pesquisas da
Universidade Federal do Ceará, a UFC. Na página Farol, o destaque é para a visita de Joe Biden ao Brasil. E nesta visita, ele autoriza a Ucrânia a atacar a Rússia com mísseis de longo alcance. Mísseis dos Estados Unidos, que foram entregues para a Ucrânia. E esta decisão de Biden travou as propostas de uma iniciativa de negociação do grupo do G20 para intermediar uma busca de paz entre Rússia e Ucrânia. Na área de esportes, a manchete, a chamada de capa do jornal Povo é sobre o jogo de hoje entre o Ceará e o América de Minas Gerais. E o jogo é aqui no Castelão, às 15 para as 10 da noite, 21 horas e 45 da noite. Na luta pelo acesso, o time do Ceará faz jogo mais importante do ano contra o América de Minas Gerais. Na área de política, a chamada de capa é dizendo que na véspera da eleição para a presidência da Ordem dos Advogados do Ceará, candidatos falam sobre suas propostas nesta matéria publicada hoje no jornal Povo. E a eleição será amanhã. Agora vamos para a capa do jornal Valor Econômico. Primeira chamada de capa: agronegócio. Conab prevê nova safra recorde se não houver problemas com o clima aqui no país. Crédito de carbono, energias renováveis, indústria florestal e agronegócio devem ser beneficiados com regulação. Meio ambiente, custo econômico da inação é maior que o da descarbonização, afirma a Shin. A manchete do Valor Econômico é sobre a cúpula, a reunião dos países, dos representantes, dos presidentes das maiores nações do mundo, que é o grupo do G20. Brasil abre G20 com plano contra fome e pobreza, mas o consenso para uma deliberação, para uma carta entre as 20 nações está em risco, é o que diz a manchete do Valor Econômico. O texto é o seguinte: a reunião dos líderes do G20 começa hoje no Rio de Janeiro, em meio a obstáculos inesperados, no maior encontro de chefes de Estado no país desde a Rio+20, que aconteceu em 2012, evento que deu seguimento aos debates internacionais sobre a preservação do planeta iniciados na Rio 92. A obtenção de consensos está ameaçada especialmente devido às posições da Argentina, do presidente Javier Milei, que deu uma guinada em decisões que estavam bem encaminhadas. A inclusão da taxação dos super-ricos e o tratamento que será dado à guerra na Ucrânia e no Oriente Médio, na declaração final, ficaram em risco. O Valor Econômico apurou que a declaração final do G20 deve destacar, abre aspas, a discussão colaborativa, fecha aspas, dos membros do grupo para a taxação das grandes fortunas,
desde que respeitada a soberania fiscal dos países. Essa formulação foi avaliada por todos e deve estar no documento dos chefes de Estado, a menos que algum país solicite a reabertura da discussão. O parágrafo também vai falar na importância da troca de experiências entre os países em relação ao formato pelo qual os super ricos serão tributados. Os líderes começam as discussões com pendências sobre o conteúdo da declaração final, que resume os compromissos assumidos pelo grupo. Cientes de que a questão das guerras seria controversa, o Brasil trabalhou na busca de consenso em 3 eixos. São eles: combate à fome, reforma da governança global e desenvolvimento sustentável. No G20, a unanimidade é primordial para que as decisões tenham impacto. Apesar de ainda haver divergências sobre o formato da cobrança aos super ricos, havia entendimento de que o tema pudesse constar na declaração final como algo relevante para o grupo. A postura de Javier Milei, presidente da Argentina, aliado do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, deu origem a um plano alternativo visando mitigar a eventual ausência de consenso. Articula-se a inclusão de ressalva no documento final para destacar que a objeção a determinado tema seria coisa pontual. Biden autoriza a Ucrânia a atacar a Rússia com míssil de longo alcance. Ainda chamada de capa do Valor Econômico, a PEC, a proposta de emenda constitucional da reformulação da jornada de trabalho de 6 por 1, pode afetar pequenas e médias empresas e a produção industrial no país. Ainda tem uma matéria, uma entrevista exclusiva com Raquel Maia. Ela foi a convidada desta semana do podcast CBN Profissional. Ela é conselheira de empresas como a Vale do Rio Doce, a GPA e Banco do Brasil e conta ao Valor Econômico como chegou à cúpula de marcas globais de luxo como a Tiffany e a Lacoste, que é principalmente de roupas. Para ela, a receita de sucesso combina busca contínua por conhecimento e apoio familiar. Outra chamada de capa do Valor Econômico: falta de peças impacta setor aéreo. As companhias aéreas Azul, Gol e Latam encerraram o terceiro trimestre com 66 aviões parados por falta de peças. Sem opções, as empresas precisaram aumentar o uso de aeronaves mais antigas, tendo assim mais despesas com combustível, em meio a um cenário de custos já elevado com a alta do dólar. A situação mais difícil é na Gol, que tem 31 aeronaves fora de operação, por falta de peças. A Azul tem 20 aeronaves paradas e a Latam 15 aviões fora de operação esperando manutenção. O John Roger, que é o CEO da Azul, é o diretor executivo, avalia que a normalização do mercado deve demorar cerca de 2 anos. Com mais custos, as passagens podem ficar mais caras. Ele diz: a tarifa tende a subir. Outra maneira de combater isso é voar mais e assim diluir os custos. E é isso que estamos fazendo, disse o John,
que é o diretor executivo da Companhia Azul. E por último, é sobre economia e política. A chamada de capa diz: o pacote fiscal de redução de gastos do governo federal mira corte de 70 bilhões de reais em 2 anos. A equipe econômica prepara os últimos detalhes para apresentar o pacote. A expectativa é divulgá-lo nesta semana, mas não antes da quarta-feira, que é o feriado do dia 20, Dia da Consciência Negra. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, adiantou a alguns congressistas que as medidas podem poupar cerca de 70 bilhões de reais em 2 anos, sendo 25 bilhões a 30 bilhões em 2025 e 40 bilhões em 2026. Mas os valores podem mudar. Haddad e seus auxiliares devem se reunir com parlamentares e o presidente Lula para definir algumas medidas antes da divulgação. Com esta matéria, eu encerro aqui a apresentação para os senhores e as senhoras das principais capas dos principais jornais do país, inclusive aqui do nosso jornal cearense O Povo. Na Folha de São Paulo desta segunda-feira, destaca 2 assuntos nos seus editoriais. O primeiro: benefício tributário em excesso desagrada contas públicas. Estudo aponta que renúncia de receita para setores influentes atinge assustadores 6,7% do PIB, do Produto Interno Bruto, na União e nos estados, no mais das vezes sem avaliação do impacto para a sociedade, nem data para seu término. Segundo assunto destacado no editorial da Folha: governo Tarcísio de Freitas deve plano para qualificar o ensino. Assembleia Legislativa aprova proposta que permite reduzir gasto obrigatório em educação, o que faz sentido para a gestão, desempenho de São Paulo, porém, está abaixo do que se espera do estado mais rico do país. Nas folhas sobre política, a primeira matéria dizendo que o atentado que foi feito à sede na última semana, a sede do STF, o atentado contamina 2026, com passos calculados de Lula, Bolsonaro e governadores. Debate sobre extremismo, anistia e pacificação mobiliza principais nomes da cena editorial e expõe dilemas para PT e o ex-presidente Bolsonaro. Isso tudo já especulando sobre as eleições de 2026, que é para presidente da República, para governador, 2 senadores por estado, deputado federal e deputado estadual. Robô antibombas do DF opera com câmeras e tem até raio-x. Autor de ataque deixou cédula de dólar assinada. Abre aspas. Ele disse para não entregar a nota a ninguém e não vender, porque me trará valores futuros. Conta professora. R$ 1.545 foi quanto Francisco Vanderlei Luiz
gastou em fogos de artifício antes de atentado na Praça dos Três Poderes. Ele que foi candidato a vereador no município do Rio do Sul, lá em Santa Catarina, não obteve sucesso na sua empreitada eleitoral e estava morando alguns meses na capital federal, mais precisamente na cidade satélite de Ceilândia, onde trabalhava como chaveiro e arquitetou, comprou esse R$ 1.545 de fogos de artifício para atacar a sede do STF. E nesse ataque ele morreu. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, e a Polícia Federal antecipam conclusões ao atrelar inquérito do atentado a 8 de janeiro de 2023. O ministro do STF e o Andrei Rodrigues, que é o superintendente da Polícia Federal, conectam caso com investigações em andamento. Ex de Francisco, a ex-esposa do Francisco Vanderlei, é suspeita de incendiar casa onde moravam em Santa Catarina, na cidade de Rio do Sul. Insulto de Janja, primeira-dama do Brasil, a Elon Musk, dar dor de cabeça a diplomatas na reunião do G20 e munição para bolsonarismo. Abre aspas, não temos que xingar ninguém, fecha aspas, diz Lula horas depois, sem citar o episódio diretamente. Ministro petista elogia fala da primeira-dama. Bolsonaro critica a primeira-dama, mas já chegou a ameaçar Joe Biden. Ainda nas páginas de política, negros foram impedidos de votar até 1985, apesar de permissão formal. Exclusão de analfabetos, extinta no ano da redemocratização, era a principal barreira. Candidaturas também eram afetadas. Cobro R$ 12.500 a sobrancelha e tem fila de espera, afirma Natália Beauty, da Casa Folha. Sobre a Folha Investe, matéria, financiar a reforma do imóvel exige planejamento e abertura para gastar além do previsto. Saúde é o mais consistente dos setores em crescimento de receita na Bolsa de Valores. Empresa capta para investir em assentamentos da reforma agrária a partir de R$ 100. No caderno de mercado, maioria dos benefícios fiscais não tem controle nem data para acabar, aponta estudo da Fundação Getúlio Vargas. Relatório feito em conjunto com a empresa Tax Expenditures Lab mostra que gasto tributário chegou a 7% do PIB, mas pode estar subestimado. Estados Unidos destinarão 6,6 bilhões de dólares à fábrica da tailandesa, a TSMC. Folha estreia guia para ajudar na compra de eletrônicos. Trufa branca da Itália está ameaçada por mudanças climáticas. Tocantins
vai oferecer 2,5 bilhões de reais em créditos de carbono. INSS promove força-tarefa nas agências para desbloqueio do BPC, do benefício de prestação continuada. Nas páginas de mundo, primeira matéria, escalada na guerra da Ucrânia impacta G20 e aumenta a pressão de europeus sobre o Brasil. Estados Unidos liberam o uso de mísseis de longo alcance por Kiev, no território russo, revertendo política de Washington. Na frente ucraniana, Rússia faz ataque massivo contra a rede de infraestrutura do país invadido. Se a cúpula do G20 se divide, perde relevância global, diz secretário-geral da ONU. Brasil busca consolidar avanços no G20 após ano de consensos mínimos. Lula menciona mortos em Gaza e defende legado da vereadora Marielle na reunião do U20. Integrantes do G20 somam 85% do PIB mundial. E quem são essas nações? Quais são essas nações que compõem o G20? Que são os líderes que estarão a partir de hoje no Rio de Janeiro. É a África do Sul, a Arábia Saudita, a Austrália, a China, os Estados Unidos, a Índia, a Itália, o México, a Rússia, a Alemanha, a Argentina, o Canadá, Coreia do Sul, a França, a Indonésia, o Japão, o Reino Unido e a Turquia. São esses os representantes, né? E o Brasil, né, que é o anfitrião da reunião. Líderes das 19 maiores economias do mundo, que representam 66% da população global do planeta, bem como da União Europeia e União Africana, reúnem-se no Rio de Janeiro para a cúpula de chefes de Estado e governo. E o Brasil está sediando, é o anfitrião desta reunião. Javier Milei, presidente da Argentina, chega ao Rio em meio à crise com posição da Argentina dissonante do G20. Dissonante em dois aspectos, com relação à taxação dos super ricos, que o Javier Milei é contra, e a crise, a guerra entre Ucrânia e Rússia. O presidente argentino não pediu reunião bilateral com Lula em visita ao país e só deve se encontrar com o Xi Jinping, com o MOD e o Banco Mundial e FMI. Só pediu reunião bilateral com essas quatro entidades. A aliança entre Coreia do Norte e Rússia é perigosa e ilegal. No Rio de Janeiro, para a cúpula do G20, o presidente da Coreia do Sul defende retomada das negociações entre seu país e o Mercosul e reforça cooperação tanto com os Estados Unidos como com a China. Livro infantil para distribuição em Kharkiv sugere novo objetivo de Putin na Ucrânia. Agora com as páginas do Cotidiano do Brasil, da Folha de São Paulo, desta segunda-feira, dia 18. Decisão do STF sobre livros com trechos homofóbicos
gera questionamentos. Especialistas se dividem sobre ordem do ministro Flávio Dino para que obras fossem retiradas de circulação. Uns veem proteção à democracia, outros alertam para censura. Quase metade dos estados brasileiros não divulga online dados de acidentes de trânsito. Relatório mostra 11 portais do Detran sem dados sobre infrações de trânsito. O cenário nacional melhorou em relação ao levantamento anterior. Índice de transparência no portal do Detran. Sergipe conta com 6,6, São Paulo com 9,3, Espírito Santo com 8,9, Rio Grande do Sul 8,7, Goiás 7,9, o Amapá 2,6, Tocantins 2,4, o Piauí 2,4, Paraná 2,1 e Roraima 1,7, de acordo com o Observatório Nacional de Segurança Viária. Aqui é demonstrado nesta matéria da Folha de São Paulo, mostrando os dados de violência de trânsito no Brasil. Força-tarefa da polícia foca assassinos de delator do PCC, do primeiro comando da capital. Novo contorno sul da Tamoio será aberto nesta segunda, com pedágio de R$ 5,20. Na página de saúde, atendimento a dependentes de apostas online cresce 7 vezes mais no SUS, no Sistema Único de Saúde, com alta maior entre as mulheres viciadas em apostas. Busca por tratamento aumentou desde 2020 e sistema público enfrenta desafios para dar suporte contra vício em bets e também do jogo chamado Tigrinho. Na matéria, na página de meio ambiente, a matéria sobre a visita de Joe Biden à Amazônia. Em Manaus, Biden faz a primeira visita de um presidente dos Estados Unidos à Amazônia. O democrata sobrevoou região de helicóptero, acompanhado de cientista brasileiro Carlos Nobre. Visitou o museu em área de floresta e se reuniu com lideranças indígenas. Ainda na página Meio Ambiente, Europa quer usar a reunião do G20 para cobrar financiamento climático de países emergentes. Brasil e outras nações não admitem negociar esse ponto. Segundo o Acordo de Paris, só países ricos estão obrigados a pagamentos relacionados à adaptação climática. Página de esportes. Primeira matéria. Número 1 do mundo, o italiano Yannick Sinner coroa ano com título da ATP em Turim. Não aceitaremos uma paz ditada pela Rússia e não desistiremos da Ucrânia. É o título da matéria, entrevista exclusiva que o primeiro-ministro da Alemanha deu à Folha de São Paulo, né? E durante discurso na Casa Baixa do Parlamento, essa foto é durante discurso na Casa Baixa do Parlamento alemão. No Brasil, para participar da cúpula do G20, o premier alemão reforça apoio a Kiev
e afirma que pacote de segurança de seu país não afeta imigração de trabalhadores qualificados. E a Folha de São Paulo dá 2 páginas para a entrevista com o premier alemão. A capa da Folha Corrida é dizendo que sobre carreiras, veja dicas de como desenvolver sua autoconfiança. Manifesto chama a atenção para a defesa da floresta amazônica com fotos de ativistas antes do G20. Aqui tem um caderno especial, os 50 anos além mar. Ao completar 50 anos de relações comerciais, China quer estreitar a cooperação estratégica com o Brasil. Brasil, sob ditadura militar, e China com Mao Tse-tung brindam com xícaras de café. Investimento chinês no Brasil volta a crescer, mas volume está longe do pico. Multinacional brasileira cresce e ajuda quem quer importar e exportar. Futuro Brasil-China é sustentável, tecnológico, conectado e industrial. A capa do Caderno Ilustrada, que é o caderno de cultura e entretenimento da Folha, diz: as regras do jogo. Criador de Mario, Zelda e outros personagens da Nintendo, designer Shigeru Miyamoto revê a história de como revolucionou os games, agora documentada em museu. Estreia da Princesa Zelda como protagonista e eco da receita de sucesso que consagrou sua saga. Criador do Mario vê agora em museu a revolução nos games que fez 40 anos atrás. Show eufórico coroa o retorno de Linkin Park após 7 anos como nova vocalista. Na página de ciência, dentes de jovens de 1,8 milhão de anos dão pistas de evolução humana. Fóssil encontrado em São Paulo revela adaptações evolutivas fundamentais das aves. Antes em risco, 240 mil amostras de alga, fungo e briófita são realocadas. Única passagem de sonda por Urano pode ter ocorrido durante raro evento solar. Agora vamos para as páginas internas do Estadão, o Estado de São Paulo. E a primeira nota da coluna do Estadão, escrita pela jornalista Rosiane Kennedy, diz: fala de Janja gera ruído, mas não tem tamanho para afetar relação comercial do Brasil com os Estados Unidos. Diz a nota: é fato que a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, causou constrangimento à diplomacia brasileira ao xingar o empresário Elon Musk, futuro integrante do governo Donald Trump. Mas o impacto da sua declaração, por hora, ficará apenas no ambiente político e das redes sociais. Agentes que atuam nas relações comerciais entre os dois países afirmam que o risco de reprimenda norte-americana por esse motivo, quando o novo presidente assumir, é zero. O ruído gerado por Janja não tem tamanho para isso. O caso é tratado como parte do pitoresco dos eventos paralelos da reunião do G20 no Brasil e dará combustível para os embates entre esquerda e direita. Mas se converter em força motriz de política de governo americano é considerado impensável.
O relator da reforma tributária no Senado continua a coluna do Estadão. É o senador Eduardo Braga, reuniu consultoria de técnicos em sua residência neste fim de semana para estruturar o parecer que será apresentado na CCJ. O grupo está fazendo ajustes no texto, onde surgem dúvidas para garantir a segurança jurídica. Segundo apurou a coluna do Estadão, o documento já tem mais de 500 páginas e 23 anexos. Braga convocou os servidores em pleno feriado de 15 de novembro para compensar a reunião cancelada no dia anterior, em razão do fechamento do Congresso após o atentado na Praça dos Três Poderes. E como quarta-feira tem outro feriado, é o dia 20, dia da Consciência Negra, ele antecipou as audiências públicas para hoje e para amanhã. Segundo interlocutores, Eduardo Braga acredita que até a última semana do mês terá afinado o texto com os presidentes da Câmara e do Senado Federal. Continua ainda outra nota na coluna do Estadão. O vice-presidente do partido União Brasil, o ACM Neto, avalia que hoje faltam lideranças no Congresso com a coragem que seu avô, o Antônio Carlos Magalhães, tinha para tocar nas feridas e pôr as coisas no devido lugar na relação entre os três poderes. Abre aspas. Quem lembra da atuação de ACM se recorda que ele não ficava limitado, podado, explica ACM Neto. E continua, o desequilíbrio não está apenas na relação do Congresso com o Judiciário. Quando a gente olha a Constituição, existe a extrapolação de competências e responsabilidades nos três poderes, conclui ACM Neto, que é o vice-presidente nacional do União Brasil. Agora vamos para a página de editoriais do Estadão. O primeiro diz: idas e vindas no ajuste fiscal do governo federal. Indicação de Fernando Haddad de corte de gastos expressivo e sinais de mudança em reajuste do salário mínimo animam o mercado, mas sucessivos adiamentos do pacote expõem indefinição do governo. Segundo o editorial, tumores no orçamento público. Projeto de lei para emendas parlamentares é ilusionismo para mantê-las nas sombras e obras fantasmas ou superfaturadas identificadas pela AGU, que é a Controladoria Geral da União, dão uma amostra do que se quer esconder. Vamos agora para as páginas de política do Estadão. E a primeira matéria é uma matéria exclusiva do jornal, dizendo que um estudo mostra gasto com super salários de servidores chega a 20 bilhões de reais nos últimos 6 anos. Levantamento considera os ganhos de categorias que figuram entre as principais carreiras com remunerações acima do teto e compõem a elite do funcionalismo público. O pagamento de auxílios e penduricalhos acima do teto remuneratório do funcionalismo público, atualmente fixado em R$ 44 mil mensais, custou aos cofres públicos pelo menos 20 bilhões de reais entre 2018 e 2024. É o que mostra o estudo realizado pela instituição
republica.org, no Anuário de Gestão de Pessoas do Serviço Público. São benefícios que acabam se transformando em privilégios quando você compara com os outros servidores federais. Quem diz isso é Vanessa Campanac, cientista política e integrante do grupo responsável pelo estudo. E como é que nascem esses penduricalhos, esses benefícios fora do teto de gastos? Aí o Estadão faz aqui uma explicação para entender como um benefício vira um penduricalho e permanente, vira um penduricalho permanente na remuneração da cúpula do servidor público brasileiro. Norma genérica, por exemplo, em 2011, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, aprovou resolução dizendo que juízes, procuradores e promotores de justiça devem ter as mesmas vantagens. Juízes, procuradores e promotores de justiça. Lei cria o benefício. Isso foi em 2011. Quando foi em 2015, a gratificação por acúmulo de serviço começa a ser paga para juiz federal que trabalha em mais de uma comarca ou acumula processos. Aí tem uma ampliação. Juízes estaduais passam a ganhar o mesmo benefício a partir de 2020. O pagamento é dentro do teto constitucional, não podendo ultrapassar salário de ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse salário que eu acabei de dizer, de R$44 mil mensais. Aí depois vem o Conselho Nacional do Ministério Público. Em 2022, o Conselho Nacional do Ministério Público recomenda o mesmo benefício para procuradores e promotores de justiça, mas agora fora do teto de gastos. Procuradores e promotores. Em 2023, isso foi em 2022. No ano seguinte, em 2023, o valor passa a ser pago para compensar dias de folgas, se transformando em licença, uma chamada licença compensatória, também fora do teto, podendo extrapolar o teto dos 44 mil. E aí, outra resolução. No mesmo ano de 2023, ano passado, o CNJ alega que juízes estavam em desvantagem e incorpora o benefício com mudanças fora do teto para todos os magistrados estaduais e federais. Esse é a linha, é o cronograma de como surgem esses penduricalhos que a Folha de São Paulo e o Estadão sempre citam para aumentar os salários desses servidores além do teto de gasto. E Constituição, teto de gasto, lei de teto de gasto, aí extrapola tudo, e tudo feito por quem deveria cuidar, né, de fiscalizar a lei, que é o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e o Conselho Nacional do Ministério Público. Ainda nas páginas de política do Estadão, casa de autor do atentado que morreu lá na Praça dos Três Poderes, pega fogo em Santa Catarina, que é no município de Rio do Sul. E a Folha de São Paulo, na matéria, diz que a ex-esposa do Vanderlei é acusada de pôr fogo na casa onde o Vanderlei morava. Deputado da bancada da bala é expulso de clube de tiro após dar curso de tiro para crianças.
E quem é esse deputado? Esse deputado federal? Ele é o Paulo Bilinski. O Paulo, deputado federal Paulo Bilinski, ele é do PL, do Partido Liberal de São Paulo. Integrante da bancada da bala na Câmara, foi excluído do clube de tiro do qual era um dos donos, depois de ser acusado de enganar sócios e promover curso de tiro com a presença de crianças. Nas páginas internacionais, primeira matéria é dizendo que está havendo uma tensão global porque o atual presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, libera mísseis mais potentes de longo alcance para que a Ucrânia use contra a Rússia. Esta guerra que está havendo, divide o grupo do G20, das 20 nações mais ricas do planeta. Em visita inédita, outra matéria, líder anuncia 290 milhões de reais para Fundo Amazônia e quem anunciou foi Joe Biden. Após Janja atacar o empresário Elon Musk, Lula diz que não é preciso xingar ninguém. Indicado de Trump pagou para evitar acusação. Ainda nas páginas internacionais, com os Estados Unidos de Trump mais isolados, Europa espera tarifaço nos produtos dos Estados Unidos e teme recessão. Já em dificuldades em razão da guerra na Ucrânia, os países da União Europeia agora terão de enfrentar parceiro que promete rever tratados econômicos feitos pelo atual governo de Joe Biden. Nas páginas de Metrópole, que é as páginas de Brasil, a primeira matéria é dizendo que o Ministério Público Eleitoral de São Paulo apresenta denúncia à Justiça e detalha a lavagem de dinheiro feita pelo PCC, primeiro comando da capital, no litoral paulista. O Ministério Público acusa 7 réus, um deles apontado como operador financeiro da facção, na primeira sequência da delação de empresário executado em Guarulhos. Somente com negociação de 2 imóveis na Riviera de São Lourenço, que é um município do litoral paulista, foram lavados 11,5 milhões de reais do tráfico de dinheiro ilegal. Alunos da PUC, São Paulo, a PUC é Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Alunos da PUC gritam cotista, pobre, para ofender grupo da USP. Estudantes de direito, estudantes que querem ser advogado, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, foram filmados ofendendo com palavras de cunho discriminatório os alunos da Universidade de São Paulo, a USP, durante os Jogos Jurídicos, realizados neste fim de semana na cidade de Americana, interior de São Paulo. Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver um integrante da torcida da PUC gritando a palavra cotista aos estudantes da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Outros envolvidos usam a palavra pobre e uma menina chega a fazer gestos obscenos contra os espianos.